Olá, sejam todos bem-vindos ao Panorama Cripto. Hoje falaremos sobre Bitcoin, Ethereum, XRP Ripple, Render e muito mais. Antes de começar, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando nossas análises. Quero compartilhar uma mensagem com vocês. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Salmo 50:15. Obrigado, pessoal. Agora vamos iniciar nosso Panorama Cripto. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o dia de cada um de vocês, abençoar o final de semana de cada um de vocês. Vamos iniciar mais um panorama, vamos dar um girão nesse mercado aqui, ver se as coisas ainda estão confluindo conforme temos analisado, né? Vou falar algumas coisas importantes aqui para vocês, mostrar para vocês aqui do YouTube aberto também o que a gente vem falando há um tempo na área de membros. Antes de começar esse vídeo aqui, gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, não custa nada, né? E você ajuda bastante o canal. E também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. Bom, vamos falar aqui de algumas moedinhas. Eu já vou logo falar que eu vou falar para vocês se vocês estão prontos. Se vocês estão prontos para a nova... Como que eu posso dizer? Se vocês estão prontos para o novo bloco de notícias que vai aparecer por aí logo, logo. Se eu estiver correto, sobre o Alto Infinito novamente. Por quê? Porque eu acredito que nós estamos muito próximos, não trabalho com tempos, né? Vocês já sabem que datas para mim no mercado não funciona, né? Acho que vocês mesmos são prova disso daí, que datas no mercado é perder tempo, ficar tentando achar dia, né? Que não dá certo. Mas estamos muito próximos aí de fazer uma boa movimentação de alta no mercado, principalmente nas altcoins e principalmente nas altcoins que eu trago aqui para vocês. Por quê? Porque, obviamente, que não são todos que vai sair subindo infinitamente aí, né? Então, vamos falar do Bitcoin. Vou falar um negócio aqui para vocês e eu vou desenhar aqui numa tela limpa para a galera poder desenhar aí também, para poder explicar para vocês, beleza? Bom, pessoal, o que eu tenho falado para vocês desde quando o mercado fez, eu estou no gráfico da CME aqui, né, ou CME, para mim poder desenhar sem apagar os meus estudos lá da área de membros aqui para vocês. Então, desde quando o mercado ele consolidou nesse movimento aqui, se vocês lembrarem um pouquinho aí, eu falei para vocês que ele estava fazendo uma característica de uma possível ou acumulação ou uma possível distribuição, reacumulação, redistribuição e por aí vai. E por que uma possível? Porque a verdade, pessoal, é que a gente só sabe depois que o mercado já foi. Então a gente, quando entra num processo de acumulação ou distribuição que a gente tenta antecipar esse movimento, no pé da letra, para que vocês possam entender, a gente quer uma operação, entre aspas, com stop pequeno ou uma operação com risco pequeno, tá? Mas a confirmação desse movimento só vem depois que vai, beleza? Por isso que são possíveis movimentos e aí a gente tem todo um contexto. Se está no topo ou se está no fundo e por aí vai, beleza? Só para que vocês possam entender. Bom, basicamente aqui pela CME o gráfico é um pouquinho diferente do padrão ali, por exemplo, da Binance, porque aqui tem gap, tá? Mas vou desenhar aqui para vocês mais ou menos só entender o que eu quero dizer aqui sobre esse caixote e a galera aí poder explicar, beleza? Aqui, pessoal, a gente tem uma possível... Pode ser que seja uma possível reacumulação, mas pode ser que eles utilizem esse caixote para distribuir no final, tá? Depois também, porque isso pode acontecer. É um movimento que vira ali uma acumulação e depois ele virar uma distribuição, né? Então eu quero que vocês reparem bastante nesse movimento e essa linha que eu deixei amarela aqui. Depois eu vou colocar lá na tela do Bitcoin normal para que vocês possam entender. Pessoal, aqui é o seguinte, né? Eu recentemente falei para vocês que até mostrei lá, né? Se vocês lembraram no panorama passado, que um movimento maior, se o mercado quisesse fazer aquele movimento lá, e até para o mercado seria muito bom para o futuro do Bitcoin, né? Mas em particular, que eu venho falando na área de membros bastante, eu não acredito que vai fazer isso. Eu acredito que o mercado vai subir daqui, porque é muito mais. Isso é uma opinião minha, tá? É muito mais fácil ele tentar repetir esse movimento aqui
e aí a galera falar para vocês que é igual o movimento aqui e a galera acabar comprando mais o mercado aqui nessa região, mas como eu venho falando bastante lá na área de membros, existe uma grande diferença entre esse movimento e esse movimento aqui. Para quem acompanha o canal um pouquinho mais de tempo, vocês vão lembrar que várias vezes eu disse aqui para vocês que se vocês perguntassem para mim assim, Smart, na sua opinião, qual seria o melhor movimento quando o mercado estava aqui? Eu disse várias vezes para vocês que, na minha opinião, o melhor movimento seria isso aqui. Para depois o mercado subir. Para depois ele fazer isso aí que ele fez. E provavelmente ele já nem estaria mais aqui. Ele já teria subido muito mais se ele tivesse feito esse movimento aqui antes. Porque, pessoal, se vocês voltarem os vídeos aqui do canal, graças a Deus as coisas ficam salvas aqui, né? Eu vou ter que voltar aqui só para vocês verem. Esse negócio de achou o topo e não sei o que mais, é tudo lorota, tá, pessoal? Por quê? Porque isso aqui é o alvo da estrutura. Então volte a um ano atrás aí no canal aqui e vocês vão ver aí que eu falava para vocês assim que o alvo da estrutura do movimento é os 87 e os 109, 110 mil, pessoal. Então não tem, o Bitcoin eu encontrei o topo. Isso aqui é o alvo da estrutura, não é nenhum analista, semi-analista que encontrou nada, pessoal. Isso aqui é o alvo da estrutura. É só puxar uma fibra. Tem um ano atrás, aí eu falando para você isso aqui. Em relação a isso aqui do alvo, tá? Aí entra aqui na questão da CME, pessoal. Ou CME, como você preferir. Por que que eu dizia isso? Porque se a gente olhar num contexto macro, maior, o Bitcoin ele tá com um movimento um pouco diferente das altcoins, pessoal. Basicamente, a grande maioria das altcoins que tem estruturas, elas estão prontas para subir e subir bastante. E o Bitcoin não. Por que o Bitcoin não? Porque, como eu acabei de falar para vocês, o Bitcoin pagou o alvo, pessoal, da estrutura. Então, o Bitcoin ele precisa trabalhar para criar um novo movimento, para ele criar uma nova estrutura. Essa nova estrutura ela vem através de uma captura de liquidez, uma manipulação do mercado, tá? Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que é bem diferente esse movimento aqui do que isso aqui. Então, eu já estou avisando vocês no YouTube aberto também, porque provavelmente se o mercado fizer o que eu estou falando para vocês aí, o primeiro papo vai ser esse. O mercado está repetindo a mesma coisa, igual eles falavam que estariam repetindo o ciclo. E como eu falo para vocês, pessoal, eu só estou dizendo aqui porque a grande maioria entra no mercado com uma falsa ilusão que só vai comprar e vai ganhar muito dinheiro. Né? Se a gente contar desde o ano passado, tanto de notícias que ia levar o mercado para cima aí, né, em relação a corte de juros, a posse do Trump, as mais recentes que eu lembro, né? Sei lá, tem tantas pessoas que sinceramente eu já até esqueci que as coisas fazem. Só que as pessoas que é inocente aqui ou é leiga totalmente no assunto, vê uma pessoa falando que o mercado vai sair de 20 mil e ele vai valer meio milhão, né? Que por sinal não se falam mais agora, né? A pessoa acaba comprando. Porque quem é que não quer um negocião desse? Vou comprar 20 mil, vou vender a 500. Entende? Mas tomem cuidado, pessoal. O mercado não é só isso, não. Vocês estão vendo isso daí na questão do ETF, do Ethereum, por exemplo. Quanto de dinheiro já foi perdido nessas questões aí. Então, cuide do seu dinheiro. Tome cuidado, tá? Basicamente é isso, só para vocês entenderem. Então, a estrutura do mercado foi paga do Bitcoin. E nós temos uma divergência entre movimentos de Bitcoin e altcoins. O Bitcoin, na teoria, ele estaria pronto para cair. E as altcoins prontas para subir. E aí que entra tudo que eu estou falando para vocês. Eu acredito que o mercado fará um movimento parecido com isso aqui, ó. E aí o mercado vai se alinhar depois disso. Então esse movimento eu acredito que vai subir, as altcoins vão subir bastante, as que eu tenho falado aí pelo menos, as que eu acredito, né? Melhor assim dizendo, para depois o mercado se alinhar e aí sim ter correção junto do Bitcoin e altcoins. E aí sim o Bitcoin fazer um novo movimento para buscar patamares maiores. Então eu acredito que esse movimento do Bitcoin aqui vai ser um movimento de alta, né? Mas eu não acredito que será muito grande, tá, pessoal? Eu acredito que o Bitcoin ele pode chegar aqui na casa de 120, 125, talvez até uns 130 aqui.
mas eu não acredito que passe muito disso. Isso é a minha visão, beleza? E lembrando, o que não poderia acontecer, igual eu falava para vocês de Solana, se o mercado de fato fizer esse movimento, né, pessoal do Bitcoin, por exemplo, e ele subir dessa região aqui, vamos supor que ele foi até lá a região de 125, 130. Se ele voltar para dentro desse caixote, que eu já vou mostrar na outra tela ali, isso aqui vai ser um sinal fortíssimo de uma queda para vocês. Tá? Então, ele pode ficar lá para cima? É claro que pode, pessoal. Esse é o mercado. Mas se ele voltar para dentro desse caixote, esse possível caixote de acumulação que eu estou falando para vocês, ele vai virar uma distribuição. E aí o mercado vai trabalhar para vir buscar esse fundo. E aí sim, futuramente a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla do que o Bitcoin quer e para onde ele pode chegar. Beleza? Então, basicamente, isso daí. Não era isso que eu queria fazer aqui agora. Vamos lá mostrar na minha tela normal para que vocês possam entender. Então, basicamente, está um pouco poluído aqui. Mas é porque os estudos da área de membros, né? Então, se vocês virem aqui, ó, tem um movimento que eu falo para vocês que é o que o mercado precisa fazer agora. É isso aqui, ó. Então, ele veio aqui, né? Pegou a liquidez. Então, ele precisa fazer esse aqui e começar a subir. Beleza? E aí sim, ele fechou aqui acima dessa região aqui de 94. Fazendo esse movimento, ele indica aqui pra gente que ele vai romper o topo. E aí ele vai fazer basicamente o que eu falei para vocês ali do movimento. E tomem cuidado em relação a isso, tá? Porque isso, pessoal, se o mercado fizer isso aí, lembre-se do que eu tô falando para vocês, os alvos das estruturas já foram pagos. Se você não tá muito entendendo o que eu tô falando, volte a sei lá, um ano aqui atrás, você vai ver que quando a gente falava do Bitcoin, nos vídeos lá, já tinha esses alvos de 87 e a região de 109, 110. Então já existia esses alvos. Beleza? Então é isso. Ethereum. Daí as pessoas que é mais leiga um pouquinho aí. Mas se o mercado subir só isso, as altcoins não vão subir. Ou se o Bitcoin cair, as altcoins vão cair. Claro, pessoal. Só que quem manda é a dominância. Então a expectativa aqui é que o Bitcoin faça esse movimento de alta com a dominância afundando. Só que a dominância deve sim vir buscar aqui esse topinho aqui, tá? Ó. Então a dominância deve fazer um movimento aqui próximo a 62,30 e depois ela deve cair. E eu acho que a queda da dominância vai ser tão grande, pessoal, para as altcoins fazerem esse movimento, que eu acredito que ela venha abaixo de 53. Tá? Então vai ser uma baita de uma queda aí na minha visão para dominância. E isso fará que as altcoins subam bastante ali das que eu tenho falado para vocês. Com o Bitcoin subindo para romper a região de topo ali novamente, mesmo que seja curto, se a dominância fizer todo esse movimento aqui, as altcoins vão subir fortes. Nós estamos falando aí de algumas moedas da onde estão de mais de 300%. Tá bom? Então basicamente é isso. Deu para entender, né? O Ethereum, eu gosto sempre de falar do Ethereum, né? Porque várias vezes aqui, se você é novo aqui no canal, eu sempre fui um doido aí que falava que esse Ethereum voltaria aqui a essas regiões aqui, né, de 1.800 e há um tempo atrás eu falei do 2.100 aqui por causa de uma possível manipulação. Isso aqui tá, eu não sei se eu falei isso aqui no YouTube aberto, né, mas na área de membros todo mundo já sabe, mas agora também já foi. Então, eu demorei bastante para me posicionar no Ethereum, demorei bastante mesmo, né, vocês lembrarem aí, a gente fez uma compra de Ethereum aqui, eu realizei aqui, que era uma compra de swing trade, né? O mercado foi até um pouco mais, a gente pegou essa operação, foi passada aqui lá atrás no YouTube aberto também, em 2024, uma galera entrou, né? Graças a Deus deu certo. E aí depois o mercado começou a subir, aí entrou toda aquela história do ETF, esse movimento do FVG e tal, o mercado fez a zona de liquidez, aí toda aquela história que nunca mais que vai perder, blá 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 blá, blá, enfim. O mercado chegou na região de 2.100 aqui, de 2.000, né? Mais um que não ia voltar e voltou. E agora, pessoal, o que é a expectativa de Ethereum? A expectativa de Ethereum se você tem interesse de saber um pouquinho mais sobre o 2.100, vou falar dessa forma, acesse a nossa área de membros lá, que lá eu explico bastante sobre isso, por que a gente comprou antes no 2.100, tá? Antes dele antes dele chegar no 2.100, tá, pessoal? Não depois que foi. Se ele subir daqui, a expectativa é que ele venha testar a região de 4.400. Se ele subir daqui. Beleza?
Agora, o mercado pode resolver ir lá na região de 1.800 ainda? Anula o fato de eu ter aquele ponto de 1.800 e eu vou explicar aqui. Não, pessoal. Mesmo que o mercado ele veio aqui nessa região, o 1.800 ainda vai ficar em aberto. Tá? Mas daí futuramente eu vou explicando para vocês poderem entender aí. Por enquanto eu acredito que o mercado vai fazer esse movimento aqui, tá? De alta. Beleza? Então é isso que eu acredito. Mas o ponto continua lá, é um ponto de compra ainda. Fechou? Então é isso. Aqui, Ethereum eu acredito que vai subir daí. A gente vai ter uma bela movimentação de alta até a região do 4.400 mais ou menos. É o primeiro alvo aqui seria, tá, pessoal? Tem que ser um pouquinho antes, para não ficar no ponto de ônibus. Região de 4.300, vamos por aí. Seria basicamente 100, um pouco mais 100% da nossa entrada de 2.100 aqui. Dá 107%. Tá? Já é uma bela operação até o seu primeiro alvo de Ethereum. Gosto muito de Ethereum, tá, pessoal? Sempre falei bem do gráfico do Ethereum aqui. Acho que ao longo prazo pode ser uma ótima oportunidade para muita gente aí. Beleza? Vamos falar da minha NIR Protocol. Pois é, pois é. Olha lá quem veio mesmo, hein? Nunca, você é louco. Essa é uma palavra que eu mais ouvi nesse canal aqui quando os haters falavam, quando eu dizia que o mercado voltaria em algumas regiões. Esse é o termo mais ouvido. Você é louco. Você é louco. Pois é. Um louco consciente. Enfim. Pessoal, aqui tá um detalhe. E como eu vim falando para vocês de NIR Protocol. E o que vai impactar aqui é o longo prazo. Vamos dizer, o médio prazo não vai impactar em nada aqui. Então, o médio prazo é que a NIR saia disso aqui, ó. Para vocês anotarem bem e fixar bem na cabeça de vocês. E o mercado saia desse movimento aqui e ele venha buscar esse alvo aqui, ó. Região de 11 e 12, quem sabe a região de 13 e 14. Então, sim, a expectativa é que NIR saia dessa zona aqui. Tá vendo? Essa zona aqui, ela vai até região de 2 dólares exatamente. Então, o mercado tem até um espacinho para cair um pouquinho mais se ele quiser. Mas é que saia desse movimento aqui e venha buscar a região de 11 e 12. Beleza? NIR tem espaço para cair mais? Tem. O que eu venho falando para vocês, o que não afeta o médio prazo, é isso aqui, ó. A estrutura está formada. Então não importa se o mercado segura no 50%, se ele segura um pouco abaixo dos 50%, ou então se ele vai na extremidade do movimento. É por isso que a gente forma um DCA de forma inteligente. O DCA não é ficar comprando aqui, ó. Quiser é DCI, tá? Então o DCA você compra nas zonas corretas, nos lugares corretos. Se você tem 3 zonas, você vai montar a sua posição de compra dentro dessas zonas. Beleza? Então, basicamente é isso daí. Hoje nós estamos atualmente na segunda zona de compra de NIR. E a expectativa sim é que o mercado engate uma alta daqui, pessoal. Dessa região. Então, seria normal o NIR capturar essa liquidez aqui de novo? Sim, poderia acontecer. Acredito que vai? Difícil de falar do jeito que está aqui o movimento. Mas seria normal, tá? Se vier até uma região de 2 aqui. Mas a região que importa. Eu acredito que a partir daqui, ó, vai acontecer o que eu falei para vocês. O mercado de altcoins vai subir. Vai subir reto em um dia? Não dá para saber, pessoal. A questão é que a gente está falando do movimento. Então, eu acredito que o mercado vai formar basicamente esse movimento aqui, ó. E vai lá testar a região de 11 e 12. Tá? Esse movimento em preto que eu desenhei para vocês, que é o que eu falei, que acredito que o Bitcoin vai subir com a dominância caindo. E isso fará que as altcoins vão subir forte, fará as altcoins subirem fortes. Só em NIR, para que vocês possam entender, a gente tem uma operação aí de mais de 300% da região que ela tá. Beleza? Então é uma baita alta. E é aí que vocês têm que ficar espertos, porque eu já tenho falado isso para vocês há um tempo. Igual no começo do vídeo eu falei, né, que as notícias só vão se alterar, porque muito se vê por aí, pessoal, e supostamente a galera compra aqui, né? Daí depois supostamente a galera vende aqui. Eles fazem o papel ao contrário. Eles compram caro e vendem barato. E o mercado entrou em bear. E eu já expliquei para vocês aqui que se a gente poderia considerar que algum aqui estava em bull market, seria só o Bitcoin, pessoal. Porque como uma altcoin, por exemplo, NIR Protocol, pode estar em bull market, se o mercado está trabalhando abaixo da metade. O mercado, só para vocês entenderem, aqui você que é mais novo no mercado, é como se você tivesse um carro aqui e a FIP dele tá aqui, o cara tá vendendo ele aqui, ó.
abaixo da FIP. Tá vendendo bem abaixo. Olha onde ele tá. Tá vendendo, ele tá quase te dando o carro. Eu não posso considerar que uma altcoin desse caso aqui, igual o NIR, está trabalhando, está em bull market, se o mercado está trabalhando abaixo da metade entre mínima e máxima, pessoal. Tem muito caminho pela frente ainda. Muito, tá? Então tome bastante cuidado do seu dinheiro, tá, pessoal? Porque as pessoas não têm dó do seu dinheiro, não. Só que você deve saber o quanto foi difícil você conseguir. FET. FET tá numa zona totalmente compradora. Bom, também vazou o ponto de compra aí, né? Da área de membros. Estou com a tela da área de membros aqui. Então, o ponto de compra em FET foi lá no 0,58. A expectativa também é que suba daqui e vá testar a região de 2 dólares. Tem espaço para cair mais? Tem, pessoal. Mas daí lá futuramente a gente volta aqui e fala dela, beleza? Eu não posso ficar entregando os pontos aqui. Tô brincando, pessoal. É porque daí tem que aguardar uma entrada de confirmação aqui do movimento de FET para se posicionar mais, beleza? Mas já passou para vocês aí, ponto de compra de FET 158. Render. Quem diria, né? Bom, Render, a expectativa é que ela faça esse movimento aqui de captura de liquidez novamente e toque aqui na região de 3,26. Ela já está bem próximo, né, pessoal? Então eu não sei se ela vai vir agora na região de 3 dólares. Se ela vir, é compra em NIR, não, Render, tá, pessoal? A expectativa, se ela vir aqui, deixa eu arrumar isso aqui, ó. Se ela vir aqui na região de 3, é compra para quem não tem ou para quem quer ajustar o preço médio. O primeiro alvo desse movimento é a região de 6,80. Beleza? E depois a região de 11,12 lá em cima. Link. Aqui eu vou ter que colocar em outra tela, que aqui pode vazar outras coisas do curso aqui, tá, pessoal? Eu vou colocar em outra tela aqui. Vou colocar esse daí aparecer mesmo. Bom, Link. Qual que é a expectativa aqui do movimento de Link? Ó, Link, pessoal, é o seguinte. Temos dois movimentos bem interessantes acontecendo aqui, tá? Para quem comprou, acreditou em mim um pouquinho aí, comprou ela no 8,60, você já ganhou uma bela grana, tá? Mas a expectativa é que ela termine esse movimento, tá? Então é que ela faça isso aqui, ó. E ela venha testar o 32. Podendo até passar um pouquinho mais, na região de 34, 36 lá em cima. Mas a expectativa de Link é que ela faça esse movimento, que ela suba daqui dessa região e venha testar a região de 32, 34. Tá? A questão é o que vem depois disso, tá, pessoal? Depois disso pode ser um porém para vocês aí, porque vai começar toda a ladainha do alto infinito de novo, mas a expectativa, se o mercado subir daqui, é que ele vai voltar de novo. Então vocês têm que ficar bastante espertos em relação a isso. Tá? Lembra que agora há pouco eu falei para vocês de rolar um alinhamento do movimento do Bitcoin, por exemplo? Seria mais ou menos isso. Vamos supor, Link vai lá na região de 32, 34, aí o Bitcoin tá lá no 25 lá e o mercado começa a cair, aí tudo começa a cair junto para futuramente tudo subir junto. Só um exemplo para vocês entenderem. Basicamente é isso daí que eu penso por enquanto, tá? Link tem espaço para cair mais? Tem, pessoal, e bastante. Se ela cair na região de 10, não compra mais, tá, pessoal? Porque se ela cair até na região de 10, ela vai cair mais. Só que a expectativa é que ela suba daqui e venha testar o 32. 32 é ponto de realização de lucro, beleza? É isso. Vou falar da Ada Cardano e XRP pra gente finalizar. Ada Cardano. Opa! Vou voltar, já mandou um lá embaixo lá, ó. Cara, Ada Cardano que vocês têm que prestar atenção é em relação ao alvo do movimento, né? Essa é uma moedinha também que a gente comprou lá na carteira, comprou na gestão da carteira, comprou na área de membros. Então a gente já estava comprado em Ada Cardano desde essas zonas aqui de baixo, né? E aí a gente pegou um belo movimento, fazendo as realizações nos pontos corretos, que são os pontos de alvos. E agora, pessoal, aqui a gente tem dois movimentos acontecendo. Se o mercado de fato fizer o que eu acredito, né, que possa fazer, por exemplo, de manipulação de subir para depois ele voltar de novo, eu teria que levar em consideração que a Ada Cardano poderia fazer um movimento disso aqui, ó. Ela tá aqui onde ela tá, ela sobe, deixa essa zona de liquidez aí e ela vem a testar essa região de 1,60 aqui, talvez até um 1,80 mais ou menos. Eu poderia levar isso em consideração, que poderia acontecer. Mas levar em consideração é diferente de eu comprar mais, tá? Não faria isso. Eu, com o meu dinheiro, não faria.
tá? Porque futuramente eu quero comprar ela de novo. Mas não agora. Acabei de realizar, por que eu vou comprar no mesmo lugar? Ou mais caro? Então, dentro da minha estratégia, não faz sentido. Até que ela mostre algo mais claro, tá? Então, agora, se o mercado resolver, tem que deixar as duas coisas sempre em pauta, tá, pessoal? Porque a gente não sabe se de fato o mercado vai vir para baixo primeiro ou ele vai subir primeiro. Se o mercado resolver vir para baixo primeiro, o ponto de A da Cardano é muito baixo, tá, pessoal? É abaixo da região, vou falar o ponto já certo. É lá na região, abaixo de 0,30. Então, por isso que vocês deveriam ficar espertos. Se o mercado subir daqui de onde ele tá, ele não pode voltar abaixo desse movimento de $1, porque se ele voltar é caixão e vela preta. E a queda vai ser grande. E aí vai, de fato, acontecer o que eu falei para vocês do alinhamento do Bitcoin. Tá? Mas é o que eu tô falando, pessoal. Se o mercado fizer esse movimento que eu espero de alta aqui, porque eu acredito ter uma boa chance das altcoins começarem a subir bem em breve aí, bastante, é aí que vocês têm que ter bastante atenção. Quando o mercado tá caindo, é mais fácil do que quando ele tá subindo. Porque quando ele tá subindo, entra ganância, né, pessoal? A galera quer mais, quer mais, quer mais. E isso pode ser uma questão ruim pro futuro ou pelo a estratégia das pessoas aí, tá bom? Então é isso que eu penso em Ada Cardano. Eu acredito que ela pode subir, mas tem que ficar bastante de olho nela, beleza? Vamos falar da XRP. XRP continua fazendo basicamente o que eu falei para vocês há um tempo atrás já. Por quê? Vou explicar de novo só para que vocês possam entender e para quem é novo aqui no canal. Pessoal, nós aqui do canal, né, uma grande parte pelo menos, nós estamos comprando XRP lá do 0,40 lá. Tá? Então faz bastante tempo que a gente tem XRP e sim, a gente ficou bastante tempo comprado esperando todo o processo de acumulação aí terminar, né? A questão é que depois que o mercado sobe 700, 800, 1000%, é normal que o mercado comece a fazer um movimento que a gente chama de distribuição. É normal que o mercado ele forme um caixote ou ele faça um movimento que também é conhecido como inducement, indução, onde o mercado vai induzir a galera. Ou ele pode fazer as duas coisas, a distribuição e um inducement, tá? Então, há um tempo atrás eu falei para vocês que seria totalmente normal e é o que eu acreditaria que aconteceria. Tá acontecendo por enquanto, mas isso aqui não é garantia de nada, né? Porque pode mudar rapidamente. É o mercado criar uma zona de suporte em cima da região de 50% e 61,8. É onde o mercado vai dizer assim: pessoal, compra aqui XRP que é um suporte, nunca mais vai perder. Toda aquela história igual do Ethereum, tá? Mas isso aqui ele tende a ser uma armadilha. Não quer dizer que você não possa se aproveitar desse movimento. Não quer dizer isso. Você pode se aproveitar desse movimento. O que tem que ficar esperto é o que vem depois. Quando eu vou trabalhar com swing trade, por exemplo, compras de médio prazo, é esse tipo de movimento que eu busco. Esse tipo de manipulação entre o mercado tocar nessa região, fingir que é um suporte, mas ele vai subir para depois ele voltar. A questão é que eu fico esperto para fazer uma realização total. Entendeu? Essa é a diferença, mas eu também uso dessa manipulação do mercado. Então a expectativa, pessoal, é que o mercado continue criando essa zona de suporte. Como agora no mercado não andou, eu acredito que a XRP pode até vir aqui abaixo de 191,95, né? Mas continuar deixando essa zona de suporte aqui para ela buscar a região de 4,20. Região pode ser um pouquinho mais e pode ser um pouquinho menos. Olhando para um cenário maior, tem um gráfico maior da XRP, eu só não lembro qual é a corretora agora. Não sei se é Gate.io. Por exemplo, quando a gente vem numa estrutura maior, macro da XRP, ela precisaria, pessoal, colocar um fechamento acima de 4,16, que é justamente o 4,20 que eu falei ali para vocês. Então seria totalmente normal se a XRP fizesse esse movimento, ó, e colocasse o fechamento acima. Mas aí que entra a questão da manipulação que eu tô falando para vocês. Por quê? Porque muita gente não vai ou vai comprar depois desse movimento e vocês têm que ficar espertos. Porque o meu olhar, isso aqui eu tô compartilhando com vocês o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Eu já fiz uma realização de quase toda a minha posição aqui em XRP lá do 0,40. Então, de uma posição de 100%, eu tenho só 40% da minha posição.
tá? E o meu olhar com o meu dinheiro é para uma realização total quando a XRP colocar um fechamento ou fazer o rompimento acima do 4,20. Só que não é porque chegou que eu vou sair realizando tudo. Eu vou observar e ver se as coisas continuam confluindo com o que eu estou analisando do mercado, entre dominância, Bitcoin, altcoins e por aí vai, tá? Só estou compartilhando com vocês o que é o meu pensamento por enquanto. Se o mercado da XRP de fato fizer isso que eu estou falando para vocês e vir colocar o fechamento acima de 4,20, o meu olhar com o meu money é para sair fora dela totalmente, para futuramente eu comprar XRP novamente, se eu quiser. Certo? É isso daí que eu tô de olho. Beleza? Deu para vocês entenderem? Então é isso. O panorama de hoje é isso. Não esqueça de deixar o seu like. Espero que eu possa ter sido claro mostrando aqui para vocês a minha visão sobre o mercado. E espero que eu possa contribuir com o mínimo possível aqui com vocês. Beleza? Um ótimo final de semana a todos vocês. Que Deus abençoe. Até mais. Fui!